Hora de atualizar vocês sobre o que o Corinthians está fazendo para alterar os contratos do estacionamento e do name rights da Neoquímica Arena. Bora lá! Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bom, bora lá falar da Neoquímica Arena e desses contratos que tá todo mundo querendo saber. Curioso que essa história de name rights, por exemplo, ela não é nova, né? Até achei uma matéria assinada por mim na Gazeta Esportiva, 17 de maio de 2024. O título era Corinthians conta com multa baixa para oferecer name rights da Arena e do CT. Saiba valores. Esse era o título da manchete, é só dar um Google. E naquela época já se falava sobre isso, sobre a intenção do Corinthians em conseguir mais dinheiro com o name rights da Arena. E o que essa matéria trouxe de mais interessante na época? Isso aqui é o quê? Até esqueci a data. Maio de 2024. Lá eu trouxe essa informação da multa do name rights da Neoquímica Arena. Expliquei ali que a multa era de 123,250 milhões em 2024. Em 2025 ela cairia para 50,750 milhões. E assim vai. 2026, 27, 28, 29, 30 e a partir de 2031. Enfim, tem toda essa tabela lá nessa matéria da Gazeta. Esse assunto voltou com força. Muita gente falando o valor da multa que vai baixar, enfim, que é uma oportunidade para o Corinthians. Eu fui atrás de tentar entender o que estava acontecendo e também acabei me atualizando sobre aquela informação que eu trouxe para vocês do estacionamento. Então, fica aí que tem muita informação. Deixa o like aqui no vídeo já que vai valer a pena. Clica lá que me ajuda demais. Se você não é inscrito, se inscreva. Dê aquela força aqui pra gente. Tem muito conteúdo bom aqui na Salazar TV, sempre com muita informação. Tá bom? Bom, gente, é o seguinte. Importante vocês saberem, o Corinthians, de fato, pretende conseguir mais dinheiro com o name rights da Neoquímica Arena. Isso é um fato. O Corinthians recebe ali 15 milhões corrigidos pelo IGPM atualmente, que aí sobe um pouquinho isso, mas o Corinthians entende que o valor ficou defasado. É isso. O que o Corinthians está fazendo? O Corinthians está conversando atualmente, nesse momento, tem duas empresas que já manifestaram interesse. Duas empresas que já manifestaram interesse em assumir um novo contrato com o Corinthians sobre o name rights, tá certo? O que é importante destacar? O Corinthians ainda não tem um valor de pedida. Por quê? Porque encomendou um estudo sobre name rights nas arenas da América do Sul, da América Central e até da América do Norte. O Corinthians quer entender como é que funciona de visibilidade, de proporcionalidade de tamanho de clube, localidade, enfim, o Corinthians entender de que maneira ele pode precificar o seu próprio name rights da Arena, tá certo? É isso. Enquanto faz esse estudo, o Corinthians está aberto a conversar com empresas e duas empresas já iniciaram essas conversas com o Timão. O que é importante o pessoal entender? A partir do final de agosto, a multa para romper o contrato com a Ipera-Pharma, que é a dona ali da Neoquímica, a multa que era de 123,250 milhões de reais, a partir de agosto, no finalzinho de agosto, ela vai cair para 50,750 milhões de reais. Aí você fala, poxa, Salazar, mas eu ouvi falar, se eu não estiver enganado, foi o Luiz Fabiano, meu grande amigo, que falou que a multa era de 70 milhões. Pois bem, ele não está errado. A multa é de 50,750 milhões, mas você tem impostos sobre isso. E com os impostos, encargos e tudo mais, esse valor se aproxima de 70 milhões. O Fabiano falou de 70 milhões por causa disso, porque o próprio clube admitiu para mim que chega a quase 70 por causa dos impostos e de tudo mais, porque o valor real é de 50,750 milhões de reais, tá? Então, a partir de setembro, mês do aniversário do Corinthians, o Corinthians pode ter uma nova empresa, um novo contrato de name rights, e eu tenho certeza que vai todo mundo correr muito para que isso seja concluído em setembro, por causa do mês de aniversário do Timão. Esse é um ponto, então, você tem aqui, depois, pra você ter uma ideia, em 2026, nessa mesma época, vai cair para 47,8 milhões. Em 2027, vai para 39,1. Em 2029 e 30 vai para 27,5 milhões. A partir de 2031 paga-se apenas uma anuidade que seria os 15 milhões corrigidos pelo IGPM. Essa é a sequência, a tabelinha da multa rescisória da Neoquímica Arena, tá certo? O Corinthians está muito, mas muito confiante de que vai conseguir um contrato melhor e muito provavelmente eles têm esperança de conseguir o melhor contrato do Brasil. Esse contrato com a Neoquímica foi feito no meio de uma pandemia, uma situação muito complicada
complicado. Mas tem pontos importantes sobre o naming rights que a diretoria está atenta e você precisa saber. Antes disso, se inscreveu? Dá essa força, se inscreve aí, deixa o like aqui no vídeo, bota nos comentários o que você pensa sobre tudo isso e bora seguir com as informações. Pontos importantes que o Corinthians está estudando. Por exemplo, a Neoquímica Arena tem a intenção de continuar. Isso é uma informação. Então pode ser que o Corinthians faça um novo contrato com a mesma empresa, que continue dona dos naming rights. Ela tem a intenção de continuar. Ela vai entrar nesta concorrência, tá? Esse é um ponto importante para todo mundo entender. Um outro ponto. Pode ser que o Corinthians troque o seu patrocinador master, a Esportes da Sorte. Sim, o contrato da Esportes da Sorte, mais ou menos 103 milhões por ano, ao longo aí um pouco mais de 300 milhões ao longo de 3 anos. O contrato foi assinado agora há pouco, faz pouco tempo. O que precisaria acontecer? Alguém tem que pagar a multa também a Esportes da Sorte, que segundo as minhas informações está na casa dos 60 milhões de reais. Ela também vai sofrer um decréscimo, porque ela também tem um decréscimo periódico e agora, um pouco mais para o final do ano, agosto ou setembro, essa multa vai cair um pouco, vai ficar na casa dos 60 milhões de reais pelas informações que eu tenho. E aí qual que é a intenção? Porque tem empresa que está conversando com o Corinthians que, assim como a Neoquímica lá atrás, quer os dois. Ela quer a camisa e quer a da Arena. Ela quer fazer um negócio casado. Isso significa que ela teria que assumir, por exemplo, aquele compromisso com o Memphis Depay, que a Esportes da Sorte assumiu. O Corinthians não vai perder isso. Fala, bom, então se você quer o lugar dessa empresa, ela se comprometeu a pagar, ajudar a gente a pagar parte da grana desse cara aqui, você assume isso daí, tá bom? Tá bom? Enfim, o papo tá sendo nessa linha, mas é isso. Então, existe a possibilidade do Corinthians trocar tanto a Neoquímica do Neymar quanto a Esportes da Sorte da camisa. Essa informação é exclusiva aqui, você não sabia disso. Tem empresa que quer os dois e o Corinthians pode romper os dois contratos, camisa e name rights, para ter uma empresa que seja dona de tudo, com um contrato diferente, valor diferente, período diferente, tudo. Tá certo? É isso. O que vai, para onde vai, o que vai dar certo, o que não vai dar certo, a gente vai ter que aguardar. As negociações estão embrionárias. O Corinthians ainda está fazendo o estudo, essa multa ainda vai cair, ainda tem que aguardar chegar, a multa vai cair, vai vir o estudo, o Corinthians conversando com as empresas, a própria Neoquímica quer continuar, então aguardemos. Tudo, literalmente tudo pode acontecer, mas a questão é que o Corinthians realmente acredita que a partir de setembro pode ter algo bom para anunciar para os seus torcedores. E muita gente se apega ao contrato do Mercado Livre fechado com o Pacaembu, R$1 bilhão. Bom, confirmei aqui agora, é isso, 1 bilhão por 30 anos. É isso que fechou o Mercado Livre com o pessoal do Pacaembu. O Corinthians entende que o valor também não é dos melhores se você pegar o tempo, 30 anos. O Corinthians quer um valor melhor do que isso, proporcional ao tempo, tá? Então, essa é a questão. O Corinthians está negociando, pode ser que troque os dois, camisa e name rights, mas a própria Neoquímica Arena pode ficar ali. A tabelinha de valores você já sabia, se você acompanha o meu trabalho na Gazeta Esportiva, você já sabia, e aqui está ela atualizada. Valeu? Aguardemos para ver o que vai acontecer, mas agora vamos falar do estacionamento da Neoquímica Arena. Bora lá! Bora falar do estacionamento da Neoquímica Arena, informação trazida aqui por nós com exclusividade. E houve atualização. Lembra que eu falei daquele processo que o Corinthians estava fazendo para trocar a empresa, a Índigo, que lá estava? Pois bem, ele foi concluído. Na última quinta-feira, encerrou-se a entrega dos envelopes. O Corinthians abriu uma espécie de licitação, envelopes fechados, para serem entregues com a proposta mínima que o Corinthians pediu. Passei para vocês. 30% do faturamento, um processo que acompanha em tempo real o faturamento da empresa, além disso 20 milhões de reais pelo espaço, além de participação em tudo que acontecer dos eventos e tudo mais, e vagas fixas ali na casa de 250 vagas, enfim, isso aí tudo informação que eu já tinha trazido aqui para vocês. Os envelopes foram entregues, 6 empresas apresentaram propostas, entre elas a própria Índigo, que quer continuar, tem informação sobre isso, e o Corinthians iniciou todo esse processo junto ao compliance, o departamento jurídico, o departamento financeiro e as pessoas, os representantes das empresas, né? Esses envelopes foram recebidos numa espécie de cerimônia, numa reunião com todos esses representantes, justamente para que todo mundo tivesse segurança do processo, da maneira como tudo está sendo feito. E agora, qual é que é? O Corinthians agora abre esses envelopes para entender quais são as melhores propostas para o Corinthians, e aí
jogar essas propostas no compliance para ter o retorno do compliance no jurídico e no financeiro, para tentar entender se essa empresa que fez proposta tem capacidade para honrar com aquilo que ela está prometendo no contrato e tudo mais, enfim, qual a relação, de que maneira serão feitos esses pagamentos. Por exemplo, uma empresa pode oferecer um valor hipotético, 30 milhões aqui. Aí a outra fala, eu te ofereço 28 milhões, mas eu te dou 20 de luvas à vista. Se a outra já fala, te dou 30, mas eu vou te pagar um pouquinho aí por ano, tal, eu não tenho como te dar luvas agora. O Corinthians está precisando de dinheiro. Isso muda, isso pode mudar a decisão do Corinthians. Além disso, a força dessa empresa, né, a certeza de que essa empresa realmente é uma empresa que não vai deixar você na mão. E um terceiro ponto também, que está sendo muito discutido. Lembra, isso aqui é uma informação exclusiva para vocês. Lembra que eu citei na minha outra informação, na primeira matéria sobre o estacionamento, que o Corinthians entende que a multa era de 9 milhões, só que teve os gastos excedentes a vagas extras, que jogou isso para mais de 11 milhões de reais. Qual que é o grande lance aí? Essa é a conta do Corinthians. A Índigo entende que o Corinthians deve a ela mais do que 11 milhões, algo na casa dos 20 milhões, ali perto, 18 milhões. A Índigo entende que é 18 milhões, por aí, que o Corinthians deve. O Corinthians entende que deve 11. Há uma discussão, há uma controvérsia nessa discussão. Qual que é o pulo do gato aí? A Índigo, ela quer continuar. E o Corinthians vai ter que avaliar até que ponto vale comprar essa briga com a Índigo. Lembra bastante o caso da Nike com a Adidas, quando o Corinthians preferiu ficar com a Nike do que correr o risco de ter que pagar mais de 100 milhões para a Nike. É a mesma coisa? Não, porque proporcionalmente é algo muito menor. Estamos falando de valores muito menores, muito mais baixos. Certo? Então o Corinthians pode simplesmente falar, não, tudo bem, eu vou trazer outra empresa e pode pedir para outra empresa pagar essa multa, ou então, enfim, pegar outra empresa e diluir essa multa e tirar a Índigo de lá. O Corinthians vai estudar o que é melhor fazer. Mas, por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque as outras empresas terão que oferecer algo bastante interessante de aporte financeiro, de luvas, porque a proposta da Índigo, muito provavelmente, vai contemplar o perdão desta controvérsia. Então a Índigo pode falar, olha, você acha que me deve 11, eu acho que você me deve 18. Mas então, vamos esquecer isso, eu perdoo isso e te faço uma proposta aqui de 15 milhões. Você fala, mas eu queria 20. Mas aí o que é melhor? É melhor pegar 20, 25 milhões de outra empresa? Ou é melhor aceitar 15 da Índigo e o perdão de uma dívida que pode ser de 11 ou de quase 20 milhões? Porque aí você tem que somar o que você vai deixar de pagar mais o que você vai receber e comparar com as outras empresas quando você ali só vai receber, não vai precisar deixar de pagar nada. Só que essas ofertas terão que ser mais altas, porque senão a própria Índigo pode se utilizar disso para continuar no Corinthians. O Corinthians pode falar, não, meu amigo, eu vou para outra mesmo, você se quiser vai para a justiça ou eu te pago isso, aqui, tá aqui, pau. Não sei, a decisão vai ter que ser do Corinthians. Mas aqui é uma informação para vocês entenderem que neste caso, parece um pouquinho com o caso da Nike, o Corinthians vai ter que avaliar essa possibilidade de se livrar de um dinheiro, se livrar de uma dívida, ou de repente ficar com essa dívida e pegar outra empresa com valor mais alto. O Corinthians vai ter que avaliar tudo isso, são 6 propostas na mesa que agora serão avaliadas e o Corinthians espera muito em breve tomar uma decisão. O que você faria nessa situação, hein? Vamos aguardar. Deixa aqui nos comentários, muita informação para vocês. Fique esperto que vai ter muito vídeo aqui na Salazar TV. Valeu, se cuidem, aquele abraço. Curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.